Seguinte, você participou recentemente do show do Edu Falaschi, né, tocando violão, e foi recentemente anunciado que você participaria da produção do novo disco, gravando no Eldorado. Quero saber como é que você conheceu o Edu e o que você pode falar a respeito da sua participação no Eldorado. Ah, legal. Bom, Edu, eu como acho que a maior parte aí das pessoas que gostam de rock, gostam de metal e são mais ou menos da minha faixa etária, já naturalmente conheciam o trabalho do Edu, né? Desde a hora que ele entrou no Angra, tudo que eles gravaram, os momentos inesquecíveis que ficaram, os registros. Então eu já conhecia o trabalho do Edu desde sempre, né? Desde que ele já começou a trabalhar com o Angra, acompanhando os discos e tudo mais, mas não o conhecia, a gente não conversava, era um outro mundo, né? E aí no ano passado, eu não lembro exatamente o mês, 2022, eu acho que era ali maio, uma coisa assim, o Edu me mandou uma mensagem através do Instagram falando que acompanhava meu trabalho, gostava muito, né, dos vídeos, também estudava violão e tudo mais, e perguntou se ele tivesse quer dizer, ele estava planejando algumas coisas, né, projetando algumas coisas, e aí ele perguntou para mim se por acaso, se eu estivesse incluído nisso, eu toparia, né? Aí eu falei, pô, mas é claro, você imagina, né? Isso aí vai ser uma alegria, com certeza, mas ficou meio em off. A gente continuou conversando sobre outras coisas e falava sobre música, etc. Mas esse assunto, assim, eu não falei mais nada sobre isso, ele também não falou. E aí, eu acho que foi em julho já, aí ele comentou que estava sendo terminado, né? Estavam terminando o projeto de gravação do DVD, que é do Vera Cruz, da turnê. E que para isso eles iam fazer uma turnê que ia dar início, se não me falha a memória, em agosto ou setembro, não tenho certeza. E teria a gravação do janeiro, se não me engano, não lembro, eu tô mal de Isso. memória. Aí teria a gravação mesmo do DVD em São Paulo, lá no Tokyo Marine Hall. E se eu topava participar dessa gravação, que seria eu, o tenor, né, o Arancan, e aí o Barramalho. Falei, poxa, imagina, isso vai ser uma honra. Então tá combinado. Aí a princípio eu tocaria 3 músicas, depois uma delas era uma base de violão aço, uma coisa mais simplona assim. E a gente decidiu que de repente essa não seria legal porque não tem muito violão de verdade, né? Daí a gente então escolheu as 2 músicas que eu fiz participação. E aí no primeiro show da turnê foi aqui em Curitiba. Eu toquei com eles, tem até o registro na internet. Foi um momento fantástico, né? Fiquei muito feliz em estar com eles, em poder acompanhar, né, todo aquele profissionalismo, um show lindíssimo, com um palco invejável, né, as grandes bandas mundiais. Um trabalho realmente de nível primeiro mundo. E aí, lógico, ele me estendeu o convite para os demais shows, mas eu não podia, por conta de agenda, a gente não conseguiu bater. Eu tinha diversos concertos também ao redor do Brasil naquele período, né, naquele final de ano, e foi realmente muito corrido o ano passado. Então eu não consegui acompanhá-los aí nas demais cidades, mas em São Paulo, naturalmente, eu estava lá, e onde foi feita a gravação do DVD. Depois do DVD a gente continuou, né, em contato sempre, a gente está sempre falando sobre outras coisas, né, que não necessariamente música e disco e show. E aí ele falou, pô, bicho, eu tô começando agora a gravação das prés do novo disco e tal. Daí ele me explicou todo o conceito por detrás do disco e me fez o convite para participar do álbum, né, gravando algumas faixas com ele. Agora a gente está falando já do Eldorado. E claro, aquilo me deixou muito feliz, especialmente porque aí envolvia uma questão de composição e outras coisas, a qual eu participaria também do processo, né? E aí, para isso, eu fui até lá, a Sorocaba, se não me falha a memória, a cidade, onde a gente passou lá alguns dias trabalhando em cima dos violões, né? Das músicas que levam os principais violões lá. E assim, uma coisa fantástica. É um trabalho, como eu já falei, que envolve muita pesquisa, porque tem uma questão histórica, né? Os europeus chegando na América
especialmente na América Central, onde tem uma cultura asteca, maia, inca. Então, uma mistura do espanhol com o indígena, com o aborígene, né, local. E tudo isso, claro, gera uma pesquisa enorme musical, histórica, para poder contextualizar. E aí eu gravei, participei de 2 faixas maravilhosas, acho que elas vão ser lançadas em junho. Uma delas até é incrível, que vai ser cantada numa língua nativa, né? Legal. Com uma parte do vocal em língua nativa. Assim, então tem umas coisas que são realmente incríveis. O trabalho é muito profissional, é de altíssimo nível por parte de todos. E ainda tive a felicidade de compor a introdução do álbum. Então esse álbum vai abrir com violão e orquestra. E aí é uma composição minha também, o que me deixa absolutamente feliz, honrado